Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos concedeu uma entrevista hoje ao jornal Gente, aqui na Rádio Bandeirantes, e repudiou o termo estupro culposo para se definir o caso da promotora de eventos Mariana Ferrer, que foi bem difundido aí ao longo desta semana, a gente comentou bastante aqui nos Bastidores do Poder. Segundo essa tese, o empresário André de Camargo Aranha, acusado de ter violentado a modelo, teria agido sem intenção. Na entrevista aqui à Rádio Bandeirantes, a ministra Damares Alves disse que já está conversando com o Judiciário e o Congresso. Ela quer que se proíba o uso dessa expressão para evitar a impunidade. Essa expressão está aí. E eu repudio a expressão que nasce, sim, a partir deste caso. E nós estamos conversando sério com o judiciário, estamos conversando com promotores, estamos conversando com juízes, desde que esse termo venha à tona. Imagina, gente, se isso pega. Imagina se lá na ponta juízes de primeira instância começam a imaginar que isso é uma coisa já decidida, que isso é uma coisa que já acontece em outros tribunais e já tem sentenças semelhantes e ele não sabia. Nós temos que começar a falar em alto e bom som. Não existe o estupro culposo. E a preocupação da ministra faz sentido, né, Claudilano? Uma vez que se comece a criar essas jurisprudências pelo país na tentativa de justificar o injustificável, a coisa degringola para valer. Né? Mas acho um exagero, né? Cris, Cláudio Humberto, não sei se vocês concordam comigo. É um tipo penal que não existe. E o advogado foi esculachado por uma conclusão estapafúrdia. Nem usou o termo estupro culposo como foi difundido ao longo da semana, né? Ele não chegou a dizer isso. Ele argumentou que ele não teria como saber que a menina estava sem condições. Então, se houve um estupro, não foi intencional. Ali é o advogado fazendo coisa que é advogado, né? O que tem que estarrecer nesse caso é a forma como a vítima é tratada, ela foi humilhada, foi desqualificada, e isso não é normal, isso não tem que ser aceito. As mulheres não podem ser tratadas assim. Ela tem a vida pessoal dela, o que ela faz na vida pessoal dela não é problema, não tinha que ter sido tratado daquela forma ali, durante o julgamento. Ela foi humilhada. Isso é um desrespeito. Isso tem que ser olhado com cuidado, com cautela. Agora, com relação ao tipo penal e se isso vai avançar, acho que a gente está muito distante. A justiça brasileira, apesar de confusa, né, e lenta, é muito clara. Não existe esse tipo penal e nem vai existir nunca, porque é impossível uma pessoa estuprar a outra sem a intenção de estuprar. Isso não existe. Então, foi a ironia do advogado que gerou essa confusão toda. Mas eu acho que está bem claro que isso não vai avançar em lugar nenhum e não deve avançar em lugar. Se avançar, o Conselho Nacional de Justiça, pelo amor de Deus, tem que fazer alguma coisa. Mas não acho que a gente corre esse risco. A ministra, inclusive, disse uma coisa interessante durante a entrevista. Ela estava muito revoltada com essa expressão, né, que não existe no Código Penal, não há essa previsão. Mas ela pediu, inclusive, isso. Olha, eu faço um apelo aos jornalistas, inclusive, quando se referirem a isso, diga que isso não existe. Que não usa, né? Exatamente. E eu acho que ela tem razão. É preciso, porque imagina se a moda pega. Né? Imagina se advogados e promotores e juízes começarem a levar isso em conta. Né? É um absurdo você imaginar mas só que esse absurdo foi imaginado por esse trio aí, né? Uma situação em que o sujeito estupra, mas não teve intenção de estuprar. Isso não existe, né? Absolutamente não existe. A ministra disse também que acompanha esse caso da Mariana Ferrer desde o ano passado, logo depois que ela foi, enfim, quando ela estava no auge lá da confusão, lá com as voltas com a justiça, e sendo naturalmente perseguida pelo abusador, etc., ela procurou a ministra, pediu ajuda e o Ministério da Mulher vinha acompanhando, vinha dando assistência a ela discretamente para não expor a modelo, mas a ministra hoje acabou contando com isso, fez um apelo, inclusive. A preocupação dela é que esse tipo de coisa ocorra
no país todo, até foi uma pergunta que eu fiz, que venha ocorrendo audiências como essa, ou seja, audiências em que as mulheres são tratadas dessa maneira, são maltratadas, né, são ofendidas, são insultadas, humilhadas, e não reagem, talvez por acharem que é assim mesmo, que, sabe, ou por temor de enfrentar a autoridade. Esse caso veio à tona porque foi gravado em vídeo, senão ninguém nunca ia saber. Ia sempre ficar aquela coisa, será que isso aconteceu? Ainda que a vítima, né, os seus advogados denunciassem essa situação, sempre alguém ia dizer, não aconteceu. Se um deles negasse que tivesse acontecido, ninguém ia saber nunca. Mas tinha lá um vídeo, né, um vídeo implacável. E a dúvida é, será que isso não está acontecendo Brasil afora? Será que isso não é mais comum do que a gente está imaginando? E aí a ministra da Mulher, Direitos Humanos, Família e Direitos Humanos, recomenda que qualquer mulher em situação de vulnerabilidade, de ameaça ou de violência, ou que tenha sido vítima de humilhações como essa que foi flagrada na 3ª Vara Criminal lá de Florianópolis, que liguem o telefone para o número 180, de qualquer lugar do país, e ela promete que mulheres nessas circunstâncias serão acolhidas e orientadas a enfrentar essa situação.